o Putin. Então ele também não tem porque ele achar que ele precisa aceitar menos. Entendi. E o que aconteceu? Falando, claro, da cabeça dele, né? Óbvio, do ponto de vista dele. Do ponto de vista racional de qualquer pessoa que estivesse nessa posição. Se você tá ganhando, por que você vai aceitar menos agora? Você não tem por que aceitar menos. E aí o Trump, o que o Trump fez? O Zelensky recuou e falou, não, tá bom, então eu aceito tudo isso aí que você quer. E nem assim o Putin foi pra mesa. Inclusive, ele falando de explorar as terras raras Isso, acordos e outras coisas que a Ucrânia cedeu para os Estados Unidos. O Trump começou a ver e falou, bom, tá bom, mas a Ucrânia tá cedendo, tá aceitando. E a Rússia não tá... A Rússia não tá vindo. Intransigente. Ela não vai entregar. E aí o Trump começou a ficar incomodado. E ele está ficando incomodado. E tá começando a perceber uma coisa que eu sempre falo, que todo mundo fica discutindo. Se o Trump tivesse no poder, não teria guerra. Não. Não é essa a questão. Não, porque tipo, a guerra ela não é determinada por um lado apenas. Ele vendeu isso do Biden, né? Isso, ele vendeu isso como um discurso político para ser eleito. Ok, retórica política para ele ser eleito. E ajudou. E a maioria dos eleitores caem nisso. Agora, quem quiser ter um raciocínio crítico sobre o que está acontecendo, vai entender que isso é retórica política. Isso não tem nada a ver com geopolítica. Porque a guerra não é determinada só pelo que um dos lados quer. Não adianta você virar para mim e falar assim, eu não quero guerra. Mas eu quero. Acaba com isso aí agora. Eu quero. Eu não tô gostando. Tipo assim, não adianta você falar para mim, não, eu não vou brigar com você. Eu falo, beleza, eu vou. Tipo assim, e uma hora você vai ter que brigar comigo. Então não adianta. Não adianta ele virar e falar assim, não, eu estou no poder e eu não quero que a Rússia invada a Ucrânia. O Biden estava no poder, supostamente ele queria ou não fez nada para impedir, então a Rússia invadiu. Não, isso é falar só do Biden e do Trump. Essa é uma visão unilateral. Você esqueceu literalmente de combinar com os russos. O que os russos querem? O Putin quer invadir ou não? O Putin tem desejos, tem ambições, tem projetos, tem planos, tem estratégias, tem coisas que ele vai fazer. Do mesmo jeito que o Xi Jinping tem. Do mesmo jeito que o Kim Jong-un, do mesmo jeito que o Khamenei, do mesmo jeito que o Hamas. Então não adianta você só virar e falar assim, não, se eu estiver aqui não tem guerra. Peraí, você tem que combinar com o Putin. Porque o Putin vai querer fazer a guerra de qualquer maneira. E é isso que o Trump está descobrindo. Precisa ver se os seguidores do Trump vão entender isso. Porque o que está acontecendo aqui é eles entenderem que, tipo assim, não é o Trump que determina se vai ter guerra ou não. Você precisa combinar com os russos nesse caso. Tem até essa frase, né? Precisa combinar com os russos. Que veio do futebol, inclusive, né? Você sabe disso, né? Não sabia. É alguma coisa que, se for Garrincha, alguém envolvido, você vai falar assim, é o seguinte, tinha um jogo com a Rússia, você faz isso, aí a Rússia vai fazer isso, o time da União Soviética, sei lá, que não sei o que, tal. Falou assim, mas você já combinou com os russos isso? Porque ele previa o jogo do Brasil pensando no que os russos iam fazer. Falou, tá bom, a gente faz isso, mas você combinou com os russos? Então, não adianta só o Trump ser durão, porque não necessariamente isso faz o Putin recuar. Porque o Putin é o Putin. O Putin é mais durão ainda. O Putin é mais casca grossa. Então, ninguém vai conter uma coisa que o Putin decide fazer. Mas você consegue entender a relação do Putin e o Trump? Existe uma amizade? Existe algum tipo de... Existiu em algum momento esse apoio para a eleição do Trump, ou no primeiro ou no segundo? Existiu interferência, né? A Rússia interferiu nas eleições americanas várias vezes. Isso foi provado. Foi. Isso é uma realidade. Tipo assim, ela não precisa interferir porque ela tem um acordo com o Trump. Ela pode interferir porque ela entende que o Trump é melhor para ela. Ah, tá. Entendeu? Mesmo que... Trump, eu tô te ajudando. Isso, não precisa ter essa combinação. Ela pode só entender o que é melhor para ela. O que a China pode entender sobre a eleição brasileira? Quem vai ser melhor para a China? Bolsonaro ou Lula? Isso. E aí a China pode querer interferir no Brasil
e não ligar para o Bolsonaro ou para o Lula e só interferir porque é do interesse dela que o tal candidato ganhe. Pelas ideias dele, né? Isso daqui não precisa virar uma discussão de política doméstica americana. É muito mais simples do que a gente imagina. Né? Só que no mundo que a gente vive hoje, tudo tem que virar uma discussão das torcidas. Então, qualquer assunto é reduzido à análise da torcida. E a análise da torcida só teve guerra porque era o Biden que estava no poder. Não! Já ficou provado, né? Que... Tá provado que não. E o Trump tá entendendo isso. E assim, óbvio que quando ele chegar no final do mandato dele, ele vai dizer o oposto. Mas ele é um político dizendo fazendo um discurso retórico de uma narrativa para iludir, enganar e conquistar o eleitor. E como o eleitor, na sua grande maioria... Pensa com o fígado, né? Isso, pensa com as emoções, com a adoração, como torcida, ele vai falar, ele vai repetir o argumento do que o líder dele fala. E tudo bem, ele repetiu o argumento, só que não é uma análise apurada do que está acontecendo. A análise apurada é só os Estados Unidos não querer que a Rússia faça movimentos não é suficiente. Durante muito tempo os Estados Unidos não quis e deu certo. Chegou uma hora que o Putin virou e falou assim, agora eu estou pronto e eu vou. Que foi em 2014. Isso, 14, a primeira vez ele testou o terreno um pouquinho. E deu certo. Aí ele falou, agora eu vou de novo. Passou 6, 8 anos e ele foi de novo. Então ele tá lá na guerra agora desde 22 ou desde 14, dependendo de como a gente conta. Qual é o momento que ele vai olhar e falar assim, está na hora de eu conquistar a Estônia, Lituânia ou a Finlândia? Uma hora ele pode tomar essa decisão. Independente do que a OTAN esteja fazendo, do que os Estados Unidos façam. Ah, mas é um suicídio. Bom, beleza, mas a história é repleta de líderes que fazem cálculos totalmente suicidas e errados. E ele pode sim estar fazendo um cálculo errado, que vai fazer ele ser derrubado. Napoleão Bonaparte que o diga, né? Hitler. Hitler também, né? O cara não era um grande estrategista, ele era um grande... Tentou ser um tático. Tipo, ele fez movimentos táticos, ele não fez movimentos... qual é o seu objetivo? Conquistar o mundo. Cara, desculpa, isso não é objetivo, meu. Isso é uma pink loucura. Cérebro, né? Isso é uma megalomania. Essa megalomania não vai dar certo. Então, o Trump tá descobrindo isso... E ele tá subindo o tom contra o Putin. E nessa subida de tom... O que ele fez? Qual ele foi essa subida no Ele falou que ele vai aplicar sanções secundárias, que seriam... Se você faz negócio com a Rússia, você será sancionado. E esse já é um problema pro Brasil, porque... Então não é só ela impedir ela de fazer. Se alguém estiver fazendo, a gente vai ser... Isso, se alguém estiver comprando petróleo ou gás... compra diesel, gasolina da Rússia, mais do que dos Estados Unidos, por exemplo. Então, a OTAN hoje veio a público e falou, o Trump já disse que vai impor sanções secundárias para aqueles que estiverem ajudando a financiar o Putin. Ou seja, e aí ele claramente virou e falou, os BRICS têm que tomar cuidado. A Índia, a China e o Brasil precisam ficar atentos. Esse é um problema que corre em paralelo, independente da discussão dos 50% de tarifa com o Brasil. Porque essas sanções, elas são para países que compram o petróleo ou gás da Rússia, dizendo, eu vou sancionar os países que comprarem o petróleo ou gás russo. E os 50% está relacionado a outra discussão, que a gente vai falar disso com outro, tipo assim, tem 1000 explicações para isso, mas o fato é, se o Trump fizer isso, o Brasil vai ter um outro problema, porque ele vai ser punido numa outra forma, ele não vai poder mais comprar esse petróleo, esse diesel, essa gasolina da Rússia. Porque ele vai sofrer outras sanções. Para se livrar das sanções, tem que fazer isso. Claro que a grande pergunta é, o Trump vai levar isso ao cabo, adiante, ao fim? Provavelmente não. Porque ele pressionar a China e a Índia a não comprarem o gás e o petróleo da Rússia é uma medida bastante forte.
E duvido que Rússia e Índia aceitem isso numa boa. China e Rússia. China e Índia. China e Índia aceitem isso numa boa, entendeu? Então, o Brasil talvez está numa posição mais fragilizada, muito menos fortalecida para contestar um negócio desse. Mas é uma ameaça. A ameaça está na mesa. Até agora não teve uma ameaça tão dura quanto essa. Outra ameaça que ele fez foi: eu vou dar mais armas para a Ucrânia. Vendendo, né? Então, só que esse é um ponto importante. Porque parte do discurso do Trump na campanha, e desde que ele assumiu, é que não tem por que os americanos pagarem armamento para a Ucrânia. Então, como que ele vai falar alguma coisa que funciona para a base dele e, ao mesmo tempo, dar as armas para a Ucrânia e criar o problema para a Rússia? Qual que é a solução? Eu vendo para a Europa e a Europa entrega para a Ucrânia. E esse é um arranjo onde ele não cria um problema político para ele interno e ele ameaça a Rússia de armar a Ucrânia. E aí tem uma conversa que ele teve com o Zelensky recente, que ele perguntou pro Zelensky: você consegue atacar Moscou se eu te der as armas? Ah, é? E vazaram isso, óbvio, porque isso é um recado pro Putin. Eu vou armar... Aí ele falou: se você me der as armas, é claro que eu consigo. E aí ele tá dizendo: eu vou dar as armas e vou liberar que você ataque Moscou. Até então, nem o Biden, nem a Europa... né? Mas foram muito cautelosos com essa questão. Porque todas as vezes que isso aconteceu, o Putin ameaçou usar a bomba atômica. Pois é. Então, não acho que o Trump quer testar isso com o Putin. Mas ele claramente subiu o tom e tá mudando de lado. Tá virando